O jogo de hoje, daqui da capital, foi o jogo do São Paulo contra o Santos. 40 mil pessoas foram ao estádio. Vamos dar uma olhadinha. Inaugurado em outubro de 1960, o estádio do Morumbi vai passar por mais ajustes e reformas. Cadeiras já foram pintadas. Agora, o plano é instalar telões de alta definição e lâmpadas de LED mais econômicas no sistema de refletores. Outras ideias estão em pauta, como um sistema de geração própria de energia elétrica mais sustentável e que ajudaria o clube na economia do dinheiro. Vim no segundo jogo, São Paulo e Comercial, e meu pai comprou para mim em 1955. E eu não sou São Paulino. Você não é São Paulino? Você é santista? E vi aqui todos os jogos, final de Brasileiro, final de Paulista, final de todas as Copas. Outro dia eu estava fazendo as contas, eu acho que eu vi 1000 jogos ao vivo, que muitos repórteres não tiveram. Está na hora já de mudar, né, meu? Lá em todos os países os caras já mudam, aqui no Brasil só São Paulo continua esse estádio aqui. Mas com esse presidente aí, não sei não se ele vai querer fazer alguma coisa aí, né? Foi na despedida do Pelé que eu vim aqui. Rapaz, de lá pra cá, esse estádio aqui mudou bastante, né? Sempre aprimorando, né? Realmente é um estádio que, na minha opinião, é excelente, é o melhor estádio da cidade. Eu gosto muito do Morumbi, mas tem que modernizar, O que precisa melhorar? Talvez cobrir o estádio. O lugar é bom. Cobertura? Uma cobertura é bom. Mas o que vai virar realidade em breve no estádio Cícero Pompeu de Toledo será a Calçada da Fama, com inauguração prevista para a próxima semana. O local será este espaço, no acesso para o Salão do Conselho Deliberativo. Por enquanto, está tudo tampado até a inauguração. Alguns nomes devem ter presença certa. Começando só por Leônidas, tá bom assim? Pedro Rocha, Serginho Chulapa, Raí, Cafu. O Miller tem que estar aí, o Denilson, Palinha, bicho. Esses caras, Oscar. Já o do ex-jogador e atual técnico Diego Aguirre. Não, o Aguirre não. Aguirre não? Não, Aguirre não. E o maior ídolo da torcida, desafeto do atual presidente. Tem que estar, né, meu? O presidente e ele não estão falando a mesma língua, né? Mas logo vai mudar, você vai mudar, vai trocar. Logo, graças a Deus, o moleque cai fora, mas aí sim, entra um cara bom aí, muda toda a história de São Paulo. Se não tiver com esse, vai estar com o próximo, porque esse leco aí já era, já tá na hora de ir embora faz tempo já. Esse presidente é ruim, é fraco. Os atletas do presente também querem espaço na história do clube. Mas para isso terão que acabar com a síndrome de empates no Campeonato Brasileiro. Só com empate a gente não consegue subir na tabela, ainda mais um campeonato tão equilibrado. Então, em casa aqui nós temos que conquistar as vitórias, ganhar os 3 pontos. Então, a partir de hoje, isso aí a gente tem que, pelo menos em casa, né, quebrar esse do empate e conquistar a vitória e realmente dar uma engrenada aí no campeonato para se manter nas posições da parte de cima da tabela. Muito empate já, precisamos de uma vitória, mas eu acho que São Paulo hoje vai dar tudo para conseguir e pues Deus queira podamos conseguir essa vitória aí. O adversário, o Santos, também tinha seus problemas até o início da partida. Uma temporada irregular, com muitas derrotas. Vencer um clássico sempre é muito importante, ainda mais pelos 3 pontos, pode nos deixar numa condição muito boa, né? Muito perto do G4 com um jogo a menos, então faz com que para o campeonato seja muito bom. A gente vem aqui com a intenção de ganhar, vamos tentar impor o nosso ritmo, nossa estratégia e em nome de Jesus vencer o jogo. Tudo pronto, é hora do show para você ligado na Gazeta. Hora de Santos e São Paulo, 6ª rodada do Brasileirão no estádio do Morumbi. Vem pelo meio Reinaldo, pediu, recebeu o Nenê, pode bater no gol, de perna esquerda no travessão. O Vanderlei pulou, mas não achou. Aí o cruzamento na área, Eduardo Sacha afasta a defesa, a bola tá viva. A disputa no alto, Sacha, Gabigol, furou. Tá por ali o Militão, Gabigol. Retardou o ataque o Santos, a bola na área, Sacha de bicicleta pra fora. Jusilei. Colocou no meio, Reinaldo pode bater de esquerda, a bola pra fora. Aí o Reinaldo colocou no meio, Diego Souza saiu com categoria, o chute de esquerda vai pra fora. Boa jogada do São Paulo. Aí o Everton, Marcos Guilherme de longe, pulou, Vanderlei não achou nada.
Abertura do Marcos Guilherme com Everton. Vem o cruzamento pro Diego Souza, tá lá! Gol do São Paulo! Diego Souza faz pro tricolor. Agora São Paulo 1, Santos 0. Aí a bola cruzada na área. Subiu para disputar ali a defesa do São Paulo. Tá viva. Tirou do jeito que dá. Sobra. Gabigol. Giamota de primeira. Sidão. E faz a defesa em 2 tempos. Bom chute do Giamota. Aí a bola esticada. Vacilou o Sidão. Yuri Alberto. Anderson Martins. Vem o Santos. Cruzamento. Vacilou. Não, Dodô. Perde uma chance incrível o Dodô. Aí o Santos tentando o último ataque. Gabigol. Bem por baixo a defesa do São Paulo. E apita o árbitro. Fim de jogo no Morumbi. O São Paulo segue invicto e vence o Santos. 1 para o tricolor, gol de Diego Souza. 0 para o Peixe. E aí, Miller, São Paulo foi convincente hoje? Opa, o tricolor hoje jogou bem, principalmente no primeiro tempo. Acho que o São Paulo teve a atitude, né? Ousadia para poder ganhar o jogo. E já poderia ter sido na frente do primeiro tempo. O Santos esperando para jogar no erro do São Paulo, mas o São Paulo não deu muita oportunidade para o Gabigol, principalmente, né? Porque é um bom jogador. Acho que o São Paulo teve bem na defesa, no meio-campo, ataque, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, no começo do jogo, o Diego Souza faz o gol. Quando o São Paulo faz o gol, o São Paulo tem aquele defeito, ele tem que corrigir, né? De recua, aí fica defendendo o resultado. Aí por isso que teve aquele sufoco no final do jogo, que o Dodô perdeu aquele gol de empate. Mas de qualquer maneira, eu estava falando com os meus colegas são paulinos que em casa não pode perder nem empatar. Tem que ganhar o ponto em casa, né? Tem que fazer o seu papel de casa. E o São Paulo hoje fez. Fez bem, principalmente no primeiro tempo, porque mereceu a vitória. Então, os dois técnicos são bem resultadistas, né? Não estão preocupados com o espetáculo, né? Ganhar o jogo, eu entendo. Sim. O cara tá defendendo dele, tudo. Só que o jogo tá feio, jogo horrível. Então o São Paulo atacou, precisava fazer um gol, jogar em casa. Quando ele fez o gol, ele recuou. O Santos, que não tinha jogado, aí atacou, Sim, foi, tomou. Aí não dá, isso não é futebol. Exatamente. Isso não é futebol. O Santos até o gol do São Paulo no começo do segundo tempo, o Santos não pegou na bola. Quando levou o gol, atacou o São Paulo e teve 2 chances com o Dodô para poder empatar. Por que o Santos, que mostrou que tinha força, não foi para ataque assim, também? Né? E o São Paulo, por que se ele estava dominando tanto isso, estava? Porque não continuou. Porque essa coisa é muito feio. Eu entendo, o cara está segurando, mas nós precisamos conversar sobre isso no futebol. Não dá para continuar. É importante destacar também, Flávio, que o São Paulo, no ano passado, né, como a gente sabe que foi muito mal no Campeonato Brasileiro, mas esse ano, dado o equilíbrio do campeonato, acho que dentro desse equilíbrio até agora, o São Paulo está dentro desse grupo de favoritos ao título. É a nossa pesquisa de hoje, né, Michele? Exatamente, é pesquisa do site gazetesportiva.com. Eu vou até dar um resultado parcial aqui de como que está essa votação, né? Se você acha que o São Paulo pode chegar aí a ser campeão do Campeonato Brasileiro depois dessa vitória sobre o Santos, que dá uma moral realmente pro time, né? E por enquanto vai dando o quê? Peraí, tá abrindo aqui. Tá atualizando a... Gente, a audiência tá muito boa aqui no programa, agradecendo aí todo mundo em casa que tá assistindo. Tá atualizando, Flávia, ainda não deu, não. Mas eu tenho uma pergunta. A nossa guru, quando veio aqui, lembra que veio aquela senhora, ela falou que o São Paulo ia ser campeão. Lembra? Ela falou? Era tarô, né? Tarô disse que o São Paulo ia ser campeão. Ô, Flávio, e o Chico também. Deixa eu aproveitar aqui que tem algumas perguntas chegando aqui, mas tem uma pergunta pro técnico Jorge. O Calió pergunta o seguinte: como colombiano, o senhor acompanhou o período de adaptação do Borja? E o senhor está vendo agora ele em boa fase? O senhor acha que o Borja deve ficar entre os 23 da Colômbia? Eu penso que sim. Borja, para mim, é o reemplazo de Falcao. Está evolucionando, tem um momento muito bom jogando e acredito que pode ser o jogador que, em uma emergência, pueda reemplazar ou jogar por Falcao. O senhor estava no estádio hoje, voltando a São Paulo e Santos. Qual é a sua opinião sobre o jogo? Comparto o que falou o Miller. O primeiro tempo, São Paulo muito bem. Atacou, controlou. Depois, no meio campo, se perdeu no segundo tempo de São Paulo. E Santos atacou, especialmente pelos costados. Atacou muito, não? Dodô, né? Salvou Dodô. Dodô e Rodrigo. Muito bem, sim. Perdeu um pouco a pressão no meio campo
e recuou as linhas, não? Ficou atrás esperando a Santos muito metido, não? Riesgoso para São Paulo, que em qualquer momento quase pode receber o empate, não? O São Paulo, muita gente fala que o São Paulo cai de produção fisicamente no segundo tempo. Não é para ver? Concorda com isso, Vanderlei? Tem acontecido, mas hoje, por exemplo, saiu desgastado o Diego Souza, né? A substituição foi até boa, aliás, foi bem o Diego Souza. Ele amou, ele foi lá, agradeceu, deu um abraço. Obrigado, professor, por lembrar de mim. Mas pegando no gancho do que os meus companheiros falaram aqui, o São Paulo estava na maior pindaíba o ano passado, né? Agora está a 1 ponto dos seus arquirrivais. 1 ponto. Eu não estou falando do líder, estou falando do Corinthians, que é importante, estou falando do Palmeiras, que é importante. O Santos está em 14º lugar na competição. 14º, confere, né, Michele? 14º, pela minha conta atual aí, 14º. Quer dizer, e o São Paulo, que estava naquela draga desgraçada, está a 1 ponto. São Paulo está em 7º, a 3 pontos do Atlético, que é o líder. Sétimo, sexto. Quer dizer, é uma boa colocação para o São Paulo. Então, é uma boa colocação. Não creio, não tenho antevisão do fato, não estou participando da pesquisa aí, que a enquete que a Michele está fazendo, não creio que o São Paulo tenha chance de ser campeão brasileiro. São Paulo vai jogar em América Mineiro no próximo domingo. Já tem o resultado aqui. E o América que venceu hoje. Venceu, ganhou do Botafogo. Resultado do Como jogo. É que está a enquete, Michele? O pessoal acha que não. Né? O São Paulo provou ser candidato ao título, diz que não, 73% dos votos. Mas está errado. Está errado. São Paulo é Você é São Paulino agora, Chiculani? Não é isso. Eu estou dizendo para você porque eu vejo uma evolução do São Paulo. Vou repetir, na minha cabeça, meu querido professor, meu querido Márcio Bittencourt, você que jogou no Corinthians e pegou fases horríveis no Corinthians, que eu já vi o seu Corinthians, quando você jogava 5, 6 jogos sem vitória. O que você tem que fazer? É estancar a sangria. E o Aguirre fez isso no São Paulo. Ele parou com a sangria. O São Paulo só perdia, jogava bem e perdia o jogo. Competitivo. Então o que ele falou assim, gente, vamos nos trancar um pouco e vamos deixar jogar quem sabe jogar. Foi isso que ele fez. Ele foi inteligente. Ele botou os pernas de pau para segurar lá atrás e deixou o Nenê mais livre. Entendeu? Deixou o Diego Souza mais livre. Esse menino aí, esse Marcos Guilherme mais solto para poder correr à vontade. E, quer dizer, entrou esse Everton, que é um bom jogador. Quer dizer, ele tem os 4 que ele confia, que ele sabe que a qualquer momento pode resolver o jogo. E o resto fica na marcação. E pronto. Não vai ficar nisso? Não. Eu acho que é assim. O São Paulo agora estancou a sangria, vamos jogar futebol agora? Era bom, né? Agora ele subiu alguns degraus. Você vai falar para mim, ô Chico, mas ele vai continuar subindo? Eu não sei. Não, eu concordo, tudo bem, tá ok, já pago. Agora vamos jogar futebol. Tá muito feio. O primeiro tempo jogou, pode jogar. Aquilo que eu falei, Palmeiras vale pro São Paulo. Você joga bem o tempo, você pode jogar 2. Joga bem, ataca, faz jogo. Então, mas eu acredito que ele vai conseguir evoluir nessa competição. Está num processo de evolução e de toma de confiança. Exatamente. Está segurando resultados que brindam a confiança, vem de momentos muito difíceis. E também tem que pensar que Santos deu tudo, porque não podia perder. Tinha que lutar o empate, porque ficou onde ficou, quase no último lugar. O São Paulo só tem que saber esse detalhe, Flávio, na minha modesta opinião. Quando faz o gol, principalmente no Morumbi. Sua opinião não é modesta. Faz o gol, e aí tem que aprender a jogar com a vitória. Acho que o São Paulo não está sabendo defender. Exatamente, ficar só se defendendo, aí leva futebol. Acho que o São Paulo tem condições de fazer um gol e de fazer o segundo, o terceiro, não recuar. É isso que eu quero, que jogue futebol. Se você pode fazer a atuação que o São Paulo fez no primeiro tempo, todos nós concordamos, foi muito boa. Pô, faz um gol, recua. Aí não dá, aí não tem jogo. Pô. E o Santos fica fechado lá, esperando 0-0. Toma um gol, sai. Por que não sai de uma vez? Desculpa-me, não sempre uma equipe recua porque uno quiera de técnico, sino porque o inimigo está exigindo e mete atrás. Agora a confiança se toma com resultados e eu penso, Miller, que São Paulo está precisando de resultados. Então está segurando o que tem à mão para não perder, não? Exatamente. Eu só acho que acho que o Aguirre, Flávio, ele erra em tirar o Nenê no segundo tempo. Tudo bem que ele cansa, que ele não tem mais a dinâmica, aquela força de 10 anos atrás, mas só que o Nenê,
quando a bola chega no pé dele, ele sabe o que faz. Ele tem sido determinante, não só no Clássico hoje, mas em várias partidas o Nenê tem sido o melhor jogador do São Paulo. Sim. Então eu acho que o Aguirre precisa deixar o Nenê, pelo menos até quase no final. Mesmo que esteja... Mesmo cansado, porque ele com a bola no pé, ele deixa o seu companheiro na cara do gol. Deixa o Nenê jogar pelo menos o jogo inteiro, eu acho que é melhor. Pô. O que você pode falar, Márcio? O São Paulo vem numa transição, né, Miller? Né, Flávio? O ano passado passou uma transição ruim. 13 rodadas na segunda divisão. Eu acho que agora o São Paulo está se construindo novamente. Porém, eu concordo com você, Flávio. Fez um primeiro tempo muito bom e aí vem na segunda linha e aí espera, pode também, a gente está imaginando que eles venham para trás para tentar um contra-ataque e matar o jogo. Mas é muito a característica do Aguirre. E eu não estou dizendo nem que está certo ou estou errado. Ninguém pode cobrar isso dele porque ele trabalha desse jeito. Ele faz o gol, ele faz até marcação ofensiva, tudo. Quando ele faz o gol, ele recua. É o trabalho, é a maneira dele trabalhar. É o método dele. Ele é o método e ele é o técnico. Ele trabalhou assim no Atlético. Sim, exato. Não, Marcelo. Mas sabe o que acontece, Flávio? Do mesmo jeito. O São Paulo no segundo tempo, é bem verdade, que fisicamente cai. Principalmente o ataque e o meio-campo. E aí, estoura na defesa. Então, o São Paulo fisicamente, no segundo tempo, tem caído de produção, por isso que o adversário tem dado sufoco no Sidão, que hoje merece um destaque, porque o Sidão foi muito bem hoje. Ele salvou o resultado do São Paulo. 3 bolas. No primeiro tempo, se ele descesse para tomar um café, ninguém ia reparar. É verdade, é verdade. Ele descia, botava esse banquinho que está do lado do meio do lugar e ia embora, ninguém ia reparar. Porque o treinador do Santos fez o quê, Flávio? Só joga o Gabigol lá na frente e o Rodrigo aberto. Que é um time também, o Santos é um defensivamente. Time exatamente, defensivo. E o Jair também tem essa característica. E aqui, não é o jeito que eu gosto de futebol, tá? Mas não quer dizer que o jeito que eu gosto é o jeito que tem que jogar. O técnico é que sabe, cada um sabe, sabe onde ele aperta. Entendeu? Tem material humano para mudar? Tem, né? Dá pra você jogar ofensivamente com um jogador ruim, é bom. Eu acho que se você criar uma filosofia de jogo, você perde com um jogador ruim e ganha com um jogador ruim e empata com o professor está aqui. Em quanto tempo, professor, é possível se criar uma filosofia de jogo? Quero que o meu time jogue dessa maneira. Quanto tempo um técnico... O tempo relativo depende da classe de jogadores. Há jogadores que aprendem muito mais rápido que outros. Outros que são lentos. Perfeito. Mas em 6 meses estabiliza a equipe taticamente. Quanto? 6 meses, 5 meses. Aí tem uma figura de lo que o técnico quer com a equipe. Então, o Jair não tem isso. Professor, mas o Aguirre tem. A inteligência do jogador. Existe o jogador. Existe uma inteligência do jogo. Sim. Que não quer dizer que seja uma inteligência. O cara pode não ser nem um gênio, pode mal saber ler ou escrever, e aí não tô menosprezando. Que é casco humilde, o cara, coitado, trabalhou desde novinho e não deu para ele ir na escola. Então ele mal sabe escrever e tal. Mas ele pode ter uma inteligência tática, ou a escola ela faz influência no jogo na hora de entender a tática. A escola se influencia no técnico. Eles estão acostumados a manejar essa consequência. Pode ganhar um partido, asseguro e busca contra-ataque. Eu penso que a São Paulo le faltou manejar mais a bola, ter mais a bola, controlar mais o jogo através da possessão. Aí é onde ele tirava o balão a Santos e ficava com ele, não? O senhor falou tudo, eu também concordo. São Paulo não trabalha a bola. Não trabalha a bola. Mas sabe o que acontece? Teve uma falta no finalzinho do jogo. Faltava 30 segundos para acabar o jogo. Eu estava vendo na redação e eu falei para um garoto estagiário aí, o nosso querido Otávio, eu falei, em vez de chutar no gol, recua para o Sidão, sabe? Porque aí segura o resultado e acabou. Para que você vai correr o lance? O Sócrates fazia isso. Correu o risco. Tem um lance o Sócrates fazia isso. Que o Santos coloca. Ele recuava a bola para o goleiro. O David Braz lançou uma bola para o Gabigol no primeiro tempo e foi anotado o impedimento. Vamos checar se havia esse impedimento ou não. Vamos lá, esse lance aí, ó. Aí. Difícil, hein? Sim ou não? Difícil. Mas está falando difícil. Difícil quer dizer sim ou não? Ele ia sair na cara do gol. Olha a faixa ali do campo. Não estava não. Estava ou não? Mesma linha. Mesma linha? Professor, estava impedido? Para mim estava. Não estava. Eu estava no jogo. Olha, a linha, sim. Eu acho que é a mesma linha pela faixa do campo. A mesma linha, professor? Não, estava fora de lugar. Para mim estava. Posição normal ou não? Sim. Não, para o professor estava impedido. Chico,
Eu acho mesma linha. Mesma linha. Mesma linha. Mesma linha, Vanderlei. Acho que eu senti um pouquinho à frente, Flávio. Um pouquinho à frente. E esse é o lance. Não. Se for à frente é o tronco. Ele né? tinha não é nem a perna, então já deu. Se tá à frente o tronco, acabou. Só a mão que não vale, mas o tronco não, o tronco está à frente, sim. É que o pé do jogador não sai a bola. Então acabou. Então foi bem mais frente. O pé do jogador. Claro, tinha muita coisa pela frente. Podia sofrer, ter a falta, o zagueiro estava chegando junto. É só uma colocação. Flávio, sabe o grande detalhe do São Paulo? Quando o segundo tempo cansa, e o Márcio sabe disso, professor, quando o jogador cansa, não é que a perna pesa. É que o raciocínio já não tem mais. É isso aí. Raciocínio. E automaticamente dizendo aí, a perna pesada. Automaticamente você vem para onde? Cabeça vazia, né? Não é perna pesada, é o raciocínio. O raciocínio que não vai mais. O cérebro atua cansado, aí começa a errar o passe, aí se desfazer da bola porque tá cansado, e aí bate e volta, não é, Márcio? Os amigos estão dizendo uma coisa que eu sempre pensei e ouvia muito de Johan Cruyff. Futebol é um jogo que se joga com a cabeça. A cabeça o pé, ele leva a coisa, mas ele é um jogo que você tem que trabalhar com a cabeça. A perna não pesa. O que pesa o cérebro do pesa. Você desgasta aí. Tem uma reação que não é pesa em cima, nem embaixo. É fogo. Gente, vamos ver como é que foram os vestiários das equipes, o que eles falaram, pra gente repercutir um pouquinho mais esse jogo. O São Paulo acabou fazendo um gol numa bobeira nossa, uma perda de bola. E conseguiu fazer o gol e a gente teve a oportunidade e a bola acabou não entrando. A gente sabe que clássico é sempre assim, com poucas oportunidades, jogando fora da nossa casa, com a torcida, né, o time empurrando, a equipe mandante. O São Paulo é o único invicto ainda no Campeonato Brasileiro. Só o Santos conseguiu vencer o São Paulo no ano aqui no Morumbi. Nós conseguimos vencer eles no Campeonato Paulista e hoje não tivemos a mesma sorte. Né? Então agora a gente preparar para o nosso próximo jogo, o nosso desafio. Nós temos mais uma grande batalha para a Libertadores, para a gente conseguir garantir o nosso primeiro lugar no grupo, que é importante para a gente. O seu aproveitamento, então, à frente do Santos é inferior a 50%, são 11 derrotas e a quinta seguida fora de casa. De alguma forma, você teme o seu futuro aqui no Santos? Eu já temia meu futuro antes mesmo de chegar. A vida do treinador está sempre em xeque, faz parte da nossa profissão, mas o percentual é baixo, mas as classificações foram alcançadas, né? Acho que o Santos junto com alguns outros poucos times que está fazendo frente nas 3 competições. Então, de repente, não adianta, o maior percentual de aproveitamento do Campeonato Paulista não foi campeão. Então, de repente, o aproveitamento não vai te levar aos seus objetivos. O Santos vem cumprindo objetivos. Eu não posso pensar no meu aproveitamento e não pensar nos objetivos do clube. Os objetivos do clube estão sendo alcançados, que é a quarta final da Copa do Brasil, a oitavas em primeiro no grupo, e o Campeonato Brasileiro que a gente está vivo. Estou feliz por el jogo que fizemos. Acho que merecimos a vitória. Perdimos muitas situações durante el jogo y bueno, es normal, acabamos sufriendo un poco, mas nós tomamos este jogo como um jogo decisivo, porque era um jogo clássico, um jogo em casa. Aproveito para falar também de que fico feliz por la torcida, porque eles estuvieron ahí con nós, apoyando en todo momento y transmitieron a los jugadores mucha fuerza. Entonces tenemos que continuar así, juntos, y si São Paulo consigue repetir jogos como el de hoy, seguramente vamos a dar muchas alegrías para a torcida que merece muito. A primeira coisa que nós temos que fazer é melhorar a finalização. E a partir daí vai ser... nós temos que, a diferença que tem no campo, temos que plasmarla em gols. E isso não está acontecendo. Temos que seguir trabalhando e bueno, melhorar sempre. Foi gol de centroavante hoje, posicionado na área, se antecipa ao zagueiro na cabeçada, procura o espaço, cabeceia no canto. Foi o típico gol do cara que joga ali dentro mesmo? Olha, sempre foi, graças a Deus, muito bem de cabeça na minha carreira e aproveitar esses cruzamentos. E hoje o Everton ficou muito feliz nesse cruzamento, eu antecipei e você vai se adaptando bem, né? A equipe tem jogado bem, a equipe tem chegado bastante na frente e a gente, com a qualidade que a gente tem do meu lado ali, eu tenho que aproveitar. A gente sabia que se nós estivéssemos concentrados
estivéssemos concentrados no jogo ali, focado o tempo inteiro, que isso poderia decidir, né? Que são detalhes que decidem jogos, ainda mais em clássico. E hoje, realmente, o time foi 100% concentrado desde o início ao fim. Acho que isso é uma coisa que a gente aprendeu, né, nos outros jogos, e espero que a gente continue assim ainda para melhor. Bom, o nosso lance Lux Color de hoje é desse jogo, é o gol do Diego Souza, que foi citado aí. Diego se antecipou bem ao David Braz e fez um gol de cabeça típico de centroavante mesmo. Esse lance foi tão bom quanto pintar com Lux Color. Pinte com Lux Color, você também. A tinta da pintura inteligente, como inteligente foi o Diego Souza nessa cabeçada. Pinte com Lux Color, você também. Senhores, uma pergunta, o Vanderlei falhou nesse gol? Para mim falhou. Falhou? Falhou. Lógico, não estou tirando os méritos o mérito do Diego Souza. Não estão falando em frango também, estão falando exatamente. em falha. O Diego Souza tem todo o mérito porque ele vem na corrida, ele faz prevalecer o seu físico, o seu corpo, que ele é mais forte que o David Braz. O David Braz, a gente comentando mais. A bola, ele né? esperou a bola e ele... David Braz falhou também. Falhou também. Foi uma falha dupla, do David Braz e do Vanderlei. Você não acha que estava muito longe para ele sair, o Miller? Você não acha? Não, mas você não pode, mas aí que tá, não pode olhar só a bola. Não pode. Tem que ficar, porque fica na mão. Tem que olhar a bola e ele Vocês acham que ele tinha que sair do gol, Vanderlei? Não, para mim não. Tem que ficar adentro, ao contrário. Era a bola do David Braz mesmo. Só que ele falha mesmo a cabeçada. Ele melhor falha. Posicionado no arco para esperar o cabeçaço. Exatamente. Sim? Ele estava mal talvez colocado. Um pouco de pé, não alcançou a ir lá, não? Tá? Mas ali não. O grande mestre, Valdir Joaquim Moraes, sempre dizia, falava, duro é chegar na bola. Quando chega, tem que resolver. Chegou, tem que resolver. Até porque o Vanderlei é um goleiro grande, né? Ele tem uma envergadura igual a do Cássio. Confiou no David. Ele teve algumas atuações abaixo do que ele pode. O nível dele é alto. Vocês veem alguma ligação com convocação, que óbvio ele sonhava com seleção até pelo nível que tem? Tem alguma coisa a ver? Será? Eu acho que a frustração atinge a todas as pessoas, né? Acho até que a convocação da seleção brasileira, não essa convocação, mas as anteriores, as convocações foram tirando um pouco o entusiasmo de alguns jogadores no Brasil. Tipo, o cara tem consciência, o Miller jogou como poucos, né? O cara tem consciência de que seguramente ele tinha consciência de que ele jogava melhor do que fulano de tal. E aí ele via fulano de tal ser convocado. Ele é um ser humano, o cara sente, né? Ele pode não falar, ele pode não fazer intriga, fofoca, explodir, mas quando ele está sozinho e encosta a cabeça no travesseiro, pô, eu jogo mais que o cara, pô. O cara veste, aparece lá na fotografia da seleção brasileira, resolve a vida dele financeiramente. Depois que você tira fotografia com a camisa da seleção, a tua vida muda. Verdade, muda. Verdade. Tua vida muda, né? E aí eu acho que provoca uma frustração. Disputar uma Copa muda, né? Mas eu vou falar, mas tem um detalhe só acrescentando o que o Vanderlei falou, é o seguinte, o jogador que fica frustrado por não ser convocado, mas se ele for melhor que o que for convocado. Claro. Tipo assim, eu acho que o Marcelo Groi poderia estar frustrado, porque eu acho que ele é mais goleiro que o outro lá que foi convocado. Não o Cássio, o outro goleiro lá que foi convocado. O Ederson. Eu acho que ele não deve nada para esse goleiro. Só que ele tem 30 anos. E, infelizmente, no futebol brasileiro, um jogador de 30 anos já é velho. Não é, Márcio? Não, velho. Não pode ser. O jogador tem muita idade. A vida deportiva hoje se está prolongando muito. Sim. Os jogadores se estão retirando. Buffon não querem parar com ele. Sim. O Real Madrid quer ele. Apesar que para mim o goleiro do Real Madrid é fraco. Não, o Buffon joga muito mais que ele. Mas Miller, o Vanderlei teve momentos... Não, ele teve um momento melhor espetaculares. Ano passado. Não, tá bom. Ok. Fantástico. Ele teve momentos espetaculares e não foi para seleção. Uma vez. O Fabinho do Cruzeiro. Então, uma vez. Ele teve 10 anos em alto nível e nunca foi. Só para ter o sabor, isso que eu acabei de falar. Tirar foto, né? Só para ter o sabor de vestir a camisa da seleção uma vez só.